informação hoje e continuo apurando aqui a informação. E ao final dos questionamentos que eu estou fazendo aqui, eu vou trazer mais detalhes. Mas eu apurei hoje a informação que o Parreirinha não foi demitido. Ele pediu para ir embora. Ele pediu para ir embora. Ele pediu para ir embora. E aí não ficou mais, foi embora. Esse é um ponto. O motivo você sabe. E aí eu fiquei sabendo também que quando o elenco tomou conhecimento da saída, da possível até então saída do Parreirinha, 2 jogadores. Um se pronunciou de imediato, o outro não se pronunciou, mas seguiu o caminho do primeiro que fez o pronunciamento. O Ibson Melo disse: se ele sair, eu também saio. Bom jogador pro Asa. Se o técnico sair, eu também saio. Aí, quem foi que saiu também? Eu não sei se já saiu, mas o treinamento que teve hoje não compareceu ao treino. O Parreirinha não compareceu ao treino, o Ibson Melo, e nem compareceu ao treino o Índio. Que é irmão do Ibson. Que é irmão do Ibson. E ainda tem um que não compareceu também, o Claudevan, que você votou nele, Moraes. O Claudevan. Votei nele. Isso. E um bom jogador, inclusive. Ele joga em qualquer time de Alagoas. Mas tem um detalhe. Inclusive no CCA, viu, Alan? Aí tem um adendo. O Claudevan não compareceu, não treinou, melhor falando, porque tá machucado, tá no DM. Tá. Essa é a situação. Ele não treinou hoje, mas porque está no DM. Mas o Ibson Melo e o Índio e o Parreirinha não compareceram. O treinamento hoje foi realizado pelo auxiliar técnico. Quem é ele, Tony? Robério, por ele. O treinamento foi por ele. E aí eu fui na minha fonte buscar informação de forma oficial com o presidente do CSE. Com a saída do fantástico, trepidante Parreirinha, quem vai ser o técnico? De acordo com o Cristo Clevânio, Alisson Dantas ou Jaelson Massaíno? Ele fez em análise. Eu acho que vai o Alisson Dantas. Eu acho que o CSE vai contratar o Alisson Dantas. Agora, se o CSE perder o Ibson Melo e o Índio, que são os 2 irmãos, vai ser um desfalque muito grande para o CSE nesse campeonato. E eu disse aqui a semana passada, Parreirinha não sai do CSE, porque Parreirinha foi indicação do Ibson Melo. E se o Parreirinha sair do CSE, pode causar lá um problema. Olha aí. Possivelmente o Ibson não deverá ficar no time do CSE. Ibson Melo cabe no Asa? Cabe sim. Ele cabe com certeza. Eu ia buscá-lo hoje. Tirando CRB. Ia buscá-lo hoje, meu filho. O Asa. Eu já estaria de ouvindo aqui. É pra ouvir mesmo. Eu já estaria na NN. Se eu fosse a direção do Asa, eu já estaria monitorando. Uma fonte me disse o seguinte, abre aspas, como disse o Edinho, ponto. CSE sendo CSE, fecha aspas. O que quer a fonte que me disse. E agora, não é daqui de Arapiraca, é de lá de Palmeiras. Agora, qual o motivo do pedido de desligamento do fantástico Carlos Parreira? Eduardo Cadial. Aí também você quer o milagre, quer o nome do santo. Exatamente, o Moraes quer saber. Você contou. Perguntei 3 vezes. Por que é que saiu? Né? Foi dinheiro, não pagaram a ele. Tá faltando alguma coisa que foi prometido e que não foi cumprido. Acho que... porque a gente fica imaginando que é porque não ganhou uma vaga e de repente não é isso. De repente é uma situação muito mais delicada. Para o cara pedir para sair, que vem fazendo um bom trabalho à frente do comando técnico do CSE, por isso que eu perguntei por que saiu. De repente desprestigiado por alguns, né? Porque, veja só, aquela informação que o nosso Curirim trouxe na decisão lá de CSA e CSE no Rei Pelé, em plena decisão valendo vaga para uma Copa do Brasil, e aí surge a informação, e a informação, segundo o Alan, saiu de uma fonte ligada do CSE.
uma fonte de dentro do CSE, dizendo que aquele seria o último jogo que o Parreirinha fazia como técnico do time do CSE. De repente isso soa de forma, sabe, muito ruim no ouvido do treinador. Talvez até não tivesse tido uma primeira conversa. E aí você vai para uma decisão dessa. Você já ouve através da imprensa de que aquele ia ser o último jogo. Peraí, o que aconteceu? O Parreirinha foi para a decisão de uma vaga na semifinal da Copa Alagoas, não conseguiu passar. Foi para uma semifinal do Campeonato Alagoano com o time do Asa, não conseguiu passar. Foi para uma vaga na Copa do Brasil, não conseguiu passar. Em tese, 3 competições. Mas a culpa foi dele ou foi do time? Claro que não foi. A culpa foi do time. No jogo em Maceió contra o CSA, o CSA jogou muito melhor que o CSA. Tanto é verdade que o CSA jogou melhor. Mas bota muito nisso. O CSA saiu classificado e a torcida vaiando o CSA, exatamente. O time do CSA quando terminou o jogo e aplaudindo o CSE pela garra, pelo jogo, pela vitória, e que poderia ter sido uma vitória maior. Se ela não foi no placar, a culpa não foi do Parreirinha, a culpa foi de quem estava jogando. Segundo, se o cara disse para o Alan, e o Alan disse no ar, que era o último jogo do Parreirinha do CSE, tinha que ser perguntado por quê, amigo? Por que é o último jogo? É ele que quer ir embora, ele não quer mais, ele não gostou da cidade, que é uma cidade agradável. Enfim, por que ele não, é o último jogo dele? Ninguém disse que é o último jogo dele. Pois é, rapaz. E tem um porém aí, o Ibson Belo foi quem indicou também o Parreirinha, né? E outro trazer, detalhe, viu, para o CSE. E outro detalhe, quantos dias faltam para o início do Campeonato Brasileiro? 15 dias. Eu falei você agora. Traz um novo treinador com uma nova filosofia para implantar dentro do clube, já para iniciar com o pé direito, iniciar com uma vitória, já que o CSE joga em casa o primeiro jogo, é bastante complicado. Tem que ser um daqui que conheça o time. Também acho. Pois não, Cariel? Eu acho que são bons nomes, o Alisson Dantas e o Jaelson Marcelino. Hoje à tarde, por incrível que pareça, eu não lembro qual foi a pessoa aqui na rádio que eu estava conversando com a pessoa à tarde hoje foi o dia todo aqui, enfim. Não sei qual foi a pessoa que estava conversando hoje aqui na rádio, que a pessoa disse o seguinte: o Jaelson é um excelente nome, assim como... O dia todo aí? Hoje foi, praticamente. Ele chegou aqui... Você tá muito trabalhadorzinho. Eu saí daqui 9h10 exatamente. Era eu saindo com o carro e ele entrando com o carro dele. Na rádio, né? Aí, ele tá brigado em casa? Não, ele veio trabalhar. Ele é trabalhador, Moraes. O dia todo? O dia todo, Moraes. Tô lhe dizendo. Então, assim, conversando, não lembro, de verdade, eu não lembro a pessoa aqui. A gente conversa assim, o Jaelson é um excelente nome, como o Alisson Dantas também é um excelente nome. Ambos conhecem muito bem o CSE. Aí eu disse, aí a pessoa disse, mas a questão é que o Jaelson, foi dito lá em Arapiraca, lá em Palmeira, que o Jaelson não era bem quisto. Eu nunca soube disso. Eu acho que o Jaelson, pela pessoa que é o Jaelson... Eu soube, viu, Cardeal, que o Jaelson não saiu muito satisfeito ao final do trabalho dele lá em Palmeira dos Índios. Ele estava louco para acabar a temporada, para ir embora. Ele não saiu satisfeito. Não sei se ele é bem quisto ou mal quisto. Agora, também não foi o Jaelson que falou isso para mim, não. Gente lá de Palmeira dos Índios que me falou que quando terminou a temporada do ano passado, ele não saiu muito satisfeito, não. Agora não é de estar falando, não é de estar brigando nem nada. O Jaelson é muito... um profissional extremo. Na essência da palavra, é um homem decente e um profissional extremo. A informação que eu tive hoje à tarde é que é uma pessoa só que disse isso lá em Palmeira dos Índios. Só uma pessoa. Isso às vezes é ciúme. Ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Às vezes é ciúme. Agora, que o Jaelson é um nome excelente... para assumir o CSA. Aliás, o CSE. Não só o Jaelson, mas o próprio Alisson Dantas também é um nome interessante. O Jaelson tem uma experiência maior nesse contexto. Eu tô triste com o Sorrentino. Outra coisa, viu? Eu conversei com o presidente Barbosa pelo aplicativo de mensagens, o WhatsApp. Houve um acordo entre Parreirinha e a direção do CSE.
O motivo da saída, segundo a direção do CSE, resultados. Esse foi o motivo da saída, resultado. Mas se foi ele que pediu pra sair, desligamento. Sim, mas aí o cara aceita ou não. Olha aí. Esse argumento é mentira. Olha aí o Canhão. Tá vendo? Esse argumento é mentira. Pronto, eu tô com você, Canhão. Tô com você. Não, eu tô aqui. Porque como é que o cara em 12 jogos tem 6 vitórias, 50% de aproveitamento? Olha, 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O CSE, no comando do Parreirinha, marcou 22 gols, sofreu 15 gols. Ou seja, é uma média considerável. Quando ele fala a questão de vitória, a questão de resultados, pode ser a questão dos resultados dos campeonatos. Que foram as desclassificações. Agora aqui, cá pra nós. Mas aí já Eduardo Cadel já vem com essa situação. E é da direção a informação. Exatamente. Agora cá pra nós. Os números dele são bons. Perfeito, ponto. Agora, o produto final da coisa, que não teve o objetivo, que é você chegar na final do Campeonato Alagoano e você conquistar a vaga da Copa Alagoas. Ele, em menos de 2 semanas, deixou de estar em 2 finais. Tem esse detalhe também. Isso pode ter se agravado, né? Pode ser o ponto determinante. Muito bem, Viderlan Araújo tá com a gente por aqui. Viderlan, e o Ibson Melo livre do mercado, já pode pegar 10. Já tá livre? Calma, eu tô dizendo se ele tiver livre. Se ele vai estar livre. Eu tô dizendo se ele tiver livre do mercado, já pode pegar 10 aí, a faixa de capitão e jogar no Asa? O Ibson Melo. Você sabe se o Asa vai querer? Calma, rapaz. O Ibson Melo é um jogador que se encaixa em qualquer equipe do futebol de Alagoas. Qualquer equipe. Ou seja, se você chegar aqui e dizer, serve pro Asa, é óbvio que serve pro Asa. É óbvio que serve pro CSA. E talvez até num CRB, para disputa de uma Série B pelo futebol que ele tem. Qualidade, gente. É um jogador que tem qualidade. Nós temos que parar, muitas vezes, de estar olhando camisa e dizer o seguinte, porque joga num clube de Série D, não tem condição de jogar bem numa Série B. Joga bem, sim, se o cara tiver personalidade. Agora, eu diria que uma saída dele hoje no CSE, se isso acontecesse, em solidariedade ao Carlos Parreira, eu acredito que o Wilson Melo, ele deixaria para o CSE extremamente frágil para a disputa na Série D do Campeonato Brasileiro, porque a única esperança que eu vejo de um CSE ainda ser um CSE competitivo é por ter o Ibson Melo para a sequência da competição, e não é porque concentro essa análise apenas em um jogador, mas entendo que a qualidade que ele exerce no CSE, no elenco que o CSE tem hoje, é um jogador acima da média em relação aos outros. Ele e o Luiz Fernando, para mim, colocam como os jogadores mais importantes desse elenco do CSE. Mas posso dizer aqui para os senhores o seguinte, todos esses argumentos aí, e é de se compreender o posicionamento e o ponto de vista de cada um, mas é incompatível com a decisão do Carlos Parreira pedir para sair. Tem algo no ar numa situação como essa, e não é somente pelo fato de alcance de resultados ou fracasso por não ter alcançado os resultados. O grande problema é o seguinte, e eu preciso dizer isso: o projeto CSE é um projeto inconsistente, e não é só em 2024 não, é um projeto inconsistente para qualquer profissional há pelo menos umas 5 temporadas. O profissional, ele não se sente tranquilo. Vocês começaram a falar alguns nomes aí, chamado Alisson Dantas, Jaelson Marcelino. Todos eles, se aceitarem, é por conta da visibilidade da Série D, mas eles sabem que podem dormir como técnico hoje e amanhã ser demitidos. É um projeto inconsistente, o projeto do CSE. O Carlos Parreira, ele não pediu o Jorge Moraes para sair, se é que foi ele que pediu para sair dessa situação, não é por conta de situações relacionadas aos resultados dentro de campo, não, porque o Cardel acabou de fazer o scout aí do número de partidas que ele tem, 13 jogos, 7 vitórias, meu irmão, tem quase aí 60% de aproveitamento, num time que era o CSE, que com o Rodrigo Fonseca não estava conseguindo ir bem. Então o argumento não é esse. Para mim não casa essa história. Não casa. Concordo plenamente. Em nome de grau, com coisa que eu queria aproveitar para dizer, viu, André, com relação que levantou aí o Viderlan. Para mim, o jogador, claro, que
por exemplo, o cara que mais se aproxima do Léo Pereira no futebol alagoano, jogando pelo lado esquerdo, como se fosse uma extrema pelo lado esquerdo, é o Ibson Melo. Vou dizer duas coisas. Uma, o Ibson Melo é um cara que volta para ajudar na marcação quando o lateral, o adversário, está saindo para o jogo. Ele dá o primeiro combate. Quando o time do CSE sai para o jogo pela esquerda, quem se apresenta naquele setor é o Ibson Melo, que tem velocidade e cai pelo setor e fez gol pelo CSE jogando pelo lado esquerdo. Então, quando o Viderlan coloca até o CRB, que poderia ter o Ibson Melo, eu não tiro a razão do Viderlan, não, porque é um jogador que, na ausência do Léo Pereira, o CRB não teve ninguém para colocar ali para jogar contra o time do Botafogo de João Pessoa. E se ele tivesse o Ibson Melo jogando o que ele jogou no CSE, a não ser que ele não seja o mesmo jogador numa camisa mais pesada. Aí, resultado, se tivesse o Ibson Melo no CRB com o que ele mostrou no time do CSE, eu não tenho dúvida que seria o substituto do Léo Pereira naquela partida contra o Botafogo de João Pessoa. Então, eu concordo com o Ibson Melo, seria muito interessante continuar no futebol de Alagoas, seja ASA, seja CRB, e principalmente o time do CSA. Não tem ninguém naquele setor ali de campo, a não ser o Marquinhos, que pode ser para o lado direito do ataque do CSA. Não, quando a gente discutiu, Jorge, semana passada sobre essa situação do Parreirinha, eu citava que o CSE, ele conseguiu adquirir um padrão de jogo com o técnico. Isso é difícil de se encaixar. Como o Viderlan trouxe agora há pouco, que com o Rodrigo Fonseca o time não estava conseguindo evoluir, desenvolver. Quando o Parreirinha chega, ele começa a dar um perfil à equipe do CSE, com variações táticas, utilizando os jogadores, inclusive, em diferentes funções e diferentes posições. E aquilo que eu falei na semana passada, isso certamente é humanamente para o técnico, qualquer profissional. Você está trabalhando na sua função e saber de uma informação que você pode fazer seu último jogo sem ninguém falar com você diretamente, explicando essa situação. Aí vem, aliado a tudo que está acontecendo no CSE, o Parreirinho, acho que ele disse, então se vocês não me querem, está procurando outro técnico, então está à disposição o cargo, porque para mim é desrespeito, eu falei semana passada, é desrespeito com o profissional, não só nessa situação do Parreirinha, mas qualquer outro técnico, qualquer outro profissional que esteja fazendo a sua função e que tenha essas conversas por fora, é desleal principalmente, e aconteceu com o Parreirinha. E nesse contexto todo do CSE, é como o Viderlan sempre falou, é muito instável o CSE, a gente nunca sabe o que vai ser do CSE, porque é do 8 ao 80 em um dia. Pode estar hoje e amanhã você pode não estar. E isso vem acontecendo sequencialmente nas últimas temporadas, e mais uma vez o CSE, quando tem um calendário, quando tem um campeonato nacional para jogar, tem esses problemas. Parece que é algo enraizado no clube, de que não consegue progredir de uma forma correta, de uma forma mais linear. Infelizmente para a torcida do CSE, para a cidade de Palmeira dos Índios, mas eu acho que nessa história tem mais coisas, até por conta do Ibson Melo ter saído também, acredito que vai pedir desligamento, até porque foi ele que indicou o Parreirinha. E sobre o Ibson Melo, ele livre no mercado, é um dos melhores jogadores do futebol alagoano e muito. A qualidade que ele tem eu vi de perto alguns jogos que eu fiz do CSE. O Ibson, ele é muito inteligente, e aqui no futebol alagoano ele é muito acima da média. Então, se ele ficar livre no mercado, certamente não vai demorar muito para algum clube, inclusive aqui de Alagoas, tentar a contratação do jogador. Mas eu acho que tem muita coisa rolando ainda lá em Palmeira dos Índios, e é como a gente sempre fala, o CSE sendo CSE, infelizmente. Como diria o Cabralzinho, tem muita coisa no ar além de avião de carreira. Vamos aguardar, né? Muito bem. Olha